Falar agora da capacidade de testar. São dois artigos. Está lá no artigo 1860 a 1861 Código Civil. Artigo 1860. Além dos incapazes, não podem testar os que no ato de fazê-lo não tiverem pleno discernimento. Bom, estabelece o artigo 1860 do Código Civil a capacidade testamentária ativa, ou seja, a capacidade de ser testador, daqueles que podem dispor por testamento. Importante. Essa capacidade especial, ou seja, capacidade testamentária ativa, não se confunde com a capacidade geral para os atos da vida civil. Vamos inclusive ver que o maior de 16 anos e menor de 18 anos pode testar, né? E a capacidade civil, a gente sabe que capacidade civil plena é 18 anos. Bom, isso porque, além da lei excluir a possibilidade de testar aos absolutamente incapazes, assim descritos pelo artigo 3º do Código Civil, também não permite a realização do testamento por aqueles que não tiverem pleno discernimento. Significa que, para testar, não é necessária a capacidade geral, já que a própria lei admite no parágrafo único do artigo 1860 que os maiores de 16 anos, ou seja, relativamente incapazes, testem. Mostra-se fundamental que o agente possua pleno discernimento de vontade no momento da prática do ato, para que possa manifestar perfeitamente a sua vontade e compreender o alcance de suas disposições. Ok? Vamos lá. A incapacidade do testador não se presume, portanto, depende de prova, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo. Compete, então, ao juiz, caso impugnada a capacidade, cabe ao juiz a verificação de sua ocorrência no caso concreto. É possível, assim, que os viciados em tóxicos e os ébrios habituais outorguem testamento, pois podem ter discernimento no momento da sua elaboração, tá? E se tiver alguma impugnação dessa capacidade, o juiz que vai dirimir. Da mesma forma, os que forem acometidos por deficiência mental, dependendo do grau, terão capacidade para dispor dos seus bens via testamento. A lei também não proíbe, não veda que o pródigo outorgue disposição de última vontade, embora não possa dispor de seu patrimônio em vida. É um detalhe em relação ao pródigo. Em vida, ele não pode dispor, né? Ele tem que ter uma pessoa que faça isso, que represente. Mas, no testamento, ele pode dispor, tá? Bom, nem a velhice ou eventual enfermidade geram incapacidade, pois, enquanto houver discernimento, a pessoa poderá testar. No entanto, mostra-se possível que a pessoa completamente sã, eventualmente acometida por uma alteração da razão, da consciência, que vicie a sua manifestação de vontade, mesmo que de forma transitória ou acidental, seja considerada naquele momento sem aptidão para testar por não possuir pleno discernimento, ou seja, sem aptidão para testar, ele está sem a capacidade testamentária ativa. Ok? Então vamos lá. Parágrafo único do artigo 1860. Podem testar os maiores de 16 anos. Ipsiliter, o que está escrito no parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Questão de prova. Subentende-se que o parágrafo único do artigo 1860 está dizendo o seguinte: podem testar os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. De novo. Subliminarmente, o parágrafo único do artigo 1860 está dizendo o seguinte:
podem testar os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos, porque acima de 18 anos é capacidade civil plena. Então vamos ao comentário do parágrafo. Bom, pela disposição legal prevista no parágrafo único do artigo 1860, tem o maior de 16 anos plena capacidade para testar, ou seja, os maiores de 16 anos têm capacidade testamentária ativa, tá? Mesmo sendo considerado relativamente incapaz para os atos da vida civil. Ou seja, o maior de 16 anos, ele é relativamente incapaz para os atos da vida civil, tendo que ser o quê? Assistido pelos seus pais ou representantes legais, tá? De novo. Bom, tem o maior de 16 anos plena capacidade para testar, ele tem capacidade testamentária ativa, mesmo sendo relativamente incapaz para os outros atos da vida civil, tendo que ser assistido pelos seus pais ou seu representante legal, tá? A outorga do testamento deve ser feita pelo menor pessoalmente. É um instituto personalíssimo do testamento, sem a assistência do seu representante legal. Por que sem assistência? Geralmente, sem ser o caso do testamento, o relativamente incapaz, que é o maior de 16 anos, ele tem que ser assistido pelo seu representante legal ou pelos seus pais. Ou seja, ele vai fazer algum negócio jurídico, ele vai assinar e os seus pais ou seu representante legal vai assinar também. Ou seja, ele está sendo assistido diretamente. Aqui no testamento é diferente. A outorga do testamento deve ser feita pelo menor, pessoalmente, sem a assistência do seu representante legal, porque para o testamento sua capacidade é plena, ou seja, capacidade testamentária ativa. E também porquanto a assistência macularia a natureza personalíssima do testamento. A assistência direta, ou seja, o menor maior de 16 anos assinar, os seus pais ou representante legal assinar também ali do lado ali. Não precisa, tá? Observe-se que, mesmo que o menor atinja plenamente a capacidade civil pelos meios legalmente previstos, artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, esse fato não implicará o reconhecimento da capacidade especial para atestar, já que, para a prática do ato de última vontade, a lei exige que o menor tenha 16 anos. Ou seja, ele não precisa ter maioridade. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Observe que, mesmo que o menor atinja plena capacidade civil, 18 anos. Tá? Pelos meios legalmente previstos, artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, também está falando sobre emancipação. Esse fato não implicará o reconhecimento da capacidade especial para atestar, já que, para a prática do ato de última vontade, qual é o ato de última vontade? Testamento. A lei exige que o menor tenha 16 anos, tá? Maior que 16 anos e menor que 18 anos pode testar, até porque acima de 18 anos tem capacidade civil plena para os atos civis. Ok? Isso o testamento é uma exceção importante. Artigo dando ao maior de 16 anos fazer um testamento. Artigo 1861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Vamos de novo aqui, porque é interessante. Artigo 1861 do Código Civil. A incapacidade superveniente do testador. Ou seja, o testador acometeu de algum problema, né, de saúde posterior ao testamento já feito. Ok? Tá. A incapacidade superveniente posterior
do testador não invalida o testamento já feito. Agora, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Ou seja, a capacidade mínima, acabamos de estudar aqui, artigo 1860, para testar é maior de 16 anos. Tá? Então quer dizer o seguinte, se o incapaz, ou seja, de testar menor de 16 anos, né, fizer um testamento, fez o testamento quando ele tinha 15 anos, exemplo. Aí agora ele fez o testamento lá. Completou 16, 17, não vale. Porque no ato da confecção, da feitura do testamento, ele era incapaz. Então vamos aqui aos comentários. A capacidade do testador para fazer testamento deve ser averiguada no momento da confecção do testamento, do instrumento, né, jurídico, testamento, na feitura do ato, independentemente de alterações no seu estado físico, emocional ou psíquico após a sua manifestação da vontade, ou seja, fatores físicos, emocionais e psicológicos posteriores, supervenientes à feitura. O que vale é que naquele momento que ele fez, ele estava com sua capacidade plena, tá? Assim, pode a pessoa fazer o testamento e, dias depois, será cometida por uma enfermidade mental que não causará nenhum prejuízo ao testamento. Ninguém pode impugnar o testamento alegando que, por uma causa superveniente, ele agora perdeu os sentidos, enfim, não se governa mais. Não. Importante que na confecção, na feitura, ele estava em plena consciência, né? Saúde e tal. Bom, da mesma forma, se o testamento for feito por uma pessoa menor de 16 anos ou por qualquer incapaz, mesmo após o atingimento da idade prevista na lei para testar ou cessada a incapacidade, o testamento não será válido. Traduzindo, significa o seguinte, que o testamento não poderá ser confirmado, ratificado, convalidado, e o testador que, eventualmente, outorgou o testamento quando presente alguma causa de incapacidade, deverá fazer um novo testamento, porque aquele não vale. Ok? Assim, no testamento público, a capacidade deverá ser verificada quando da sua respectiva escrituração dos livros de notas. No testamento particular, na data de sua elaboração pelo testador, e no testamento cerrado, na data do respectivo instrumento de aprovação, não sendo relevante a data que foi escrito. Ou seja, nem o testamento de incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Esse artigo 1861 está dizendo uma situação bem clara. O que vale é o momento da confecção, da feitura do testamento. Se ele fez o testamento hoje, né, uma pessoa capaz, plena, 18 anos, enfim, ou maior de 16 anos, fez o testamento, e dias depois se acometeu de algum problema psíquico, emocional, físico, vale o que está escrito. Agora, se ele era incapaz ou menor de 16 anos, fez o testamento, por mais que depois ele venha se tornar maior, ou sane incapacitado, não, porque no momento que ele fez, ele estava incapaz, ou era menor, da idade mínima que é 16 anos. Ponto. Ok?